aí, gente, como é que vocês estão? Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, né, nessa noite. Meus colegas de profissão, embora eu seja um pouquinho mais velha do que a maioria e tenha um pouquinho mais experiência do que a maioria, a ponto de me colocar na posição de mentora de vocês, mas somos colegas de profissão, né? Eu também sou agente de viagens e a gente é apaixonado por esse nosso universo. Cada um de nós aí tem sua história, sua bagagem, seus desafios, enfim. Mas somos todos colegas, né? Todos agentes de viagem. E hoje é um dia bastante especial para mim, né? Porque a gente está oficialmente abrindo a segunda turma da DC Pro, que é a minha mentoria pensada exclusivamente para aquele dono de agência que quer transformar a sua agência num negócio mais estratégico, mais sólido e muito mais rentável, né? Independentemente de já ter a agência aberta, funcionando, ou de já estar se preparando para fazer isso, para abrir a agência, eu estou bastante empolgada, bastante emocionada, porque ontem mesmo, né, ontem foi que dia? 15, né, de abril, a gente encerrou o primeiro ciclo de 6 meses da primeira turma, e pelo que eu vi, acredito que com 100% de permanência dos mentorados para o segundo ciclo, né? E assim, ver tantos alunos da DC Pro colocando em prática tudo que aprenderam, colhendo resultados reais, ajustando aí os rumos das suas próprias agências, ganhando clareza, ganhando autonomia. Enfim, eu acho que é um sentimento difícil para mim de explicar. É extremamente gratificante. Ainda ontem eu estava comentando, né, com eles, com a turma 1 da DC Pro, que eu sou uma pessoa extremamente prática, né? Muito pragmática, objetiva, e eu não tenho muita paciência para ficar romantizando o trabalho, mentoria, essas coisas. E então, assim, eu sou meio avessa a essa coisa, ai, de propósito, enfim. Mas eu acho que esse sentimento de gratidão, de empolgação, essa satisfação, né, de ver os mentorados colocando tudo em prática e tendo resultados tão expressivos, eu acho que isso se aproxima muito dessa questão do propósito mesmo, de ter um sentido maior na realização de um trabalho, né? Bom, mas deixa eu contar uma coisa para vocês com toda a sinceridade do mundo. Essa aula de hoje, ela não é só sobre a DC Pro, né? E ela não é só para quem já decidiu que vai entrar na mentoria, né? Eu sei que talvez ainda não seja o seu momento e tá tudo bem, mas mesmo assim, eu quis que essa aula tivesse valor, né, para todo mundo. Eu quis muito que quem chegasse aqui hoje, mesmo que só por curiosidade, saísse daqui com alguma coisa concreta, sabe? Pelo menos uma virada de chave, alguma visão nova, insights novos, enfim, algo que ajudasse já de imediato a melhorar um pouco do seu caminho, fortalecer sua agência com ou sem a minha mentoria. Então, por isso, junto com a minha equipe, a gente escolheu esse tema, né? Os 5 maiores desafios que impedem o sucesso de uma agência de viagens e como é que a gente faz para superá-los, com estrutura, com posicionamento e com estratégia. E, gente, longe de mim querer apresentar só uma lista de problemas e de desafios, né? A ideia é um mergulho profundo, sabe? Naquelas travas que mais atrapalham o crescimento de quem empreende no agenciamento de viagens. E, principalmente, um mergulho para saídas que são possíveis, para a gente encontrar os caminhos para superar esses desafios. Então, o meu objetivo, o meu sentimento é que você termine essa aula sentindo que realmente valeu a pena, que você não perdeu tempo de estar aqui hoje, que alguma coisa mexeu aí dentro de você. Então, respira fundo, pega aí papel e caneta, abre o bloco de notas aí no celular, né? Quem for mais digital, porque a gente vai começar, né? E é aula mesmo, então vocês tomem notas. Bora comigo? Márcia, muda o slide, por favor.
Maravilha. Bom, você já se perguntou por que que mesmo se dedicando tanto, sua agência parece não sair do lugar? Você já sentiu que você trabalha muito mais do que você deveria e que você recebe muito menos do que você merece? Alguns meses você vende bem, outros meses nem tanto. E acho que lá no fundo, né, parece que nunca chega assim de verdade aquela sensação, aquele sentimento assim, nossa, agora sim, a minha agência está indo, está dando certo, né? E eu posso dizer que eu sei a resposta para isso, porque eu já tive aí, exatamente nesse lugar, né? Houve um tempo que eu era exatamente essa pessoa. A pessoa que fazia de tudo, a pessoa que atendia todo mundo, que dizia sim para qualquer oportunidade que surgisse, né? Com medo de dizer não e acabar perdendo o cliente, que muitas vezes virava noites montando roteiro, que ficava esperando o cliente responder por dias, semanas, sempre ali no tempo dele, ali naquela torcida, para ele poder fechar. E assim, eu não me conformava, porque eu sabia que eu tinha entrega, eu sabia do meu valor, só que o resultado não aparecia, né? Como eu imaginava. Era como se sempre tivesse alguma coisa travando o meu crescimento, como se tivesse alguma peça solta, alguma parte da engrenagem, né, do sistema da agência que não gerava direito, enfim. E depois de muito tempo, né, de penar bastante, eu percebi que não era uma questão de trabalhar mais, era uma questão de trabalhar melhor, com mais estrutura, com mais estratégia, com mais consciência sobre quem eu realmente era como profissional e sobre o que a minha agência representava. E assim, essa virada, ela não veio como um passe de mágica, né? Ela veio com um entendimento dessas questões. Veio quando eu parei para olhar, né, com coragem mesmo, para aquilo que estava me sabotando, sem que eu percebesse, né? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês, porque se tem uma coisa que me move aqui dentro da DC Pro é poder ajudar, contribuir com outros profissionais a passarem por essa mesma virada. Só que mais rápido, né, gente? Com menos dor, com mais clareza. Não precisa demorar o tanto que eu demorei. Então, assim, se você já se sentiu assim, e se esse desconforto aí dentro de você te acompanha já há algum tempo, fica comigo até o final dessa aula, porque hoje você vai entender o que está travando a sua agência e como você pode começar a destravar isso a partir de agora, tá? De imediato. Você passa o slide para mim, Mar? Maravilha. Bom, agora sim. Chegou então a hora da gente entrar verdadeiramente no tema da aula de hoje: os 5 maiores desafios que impedem o sucesso de uma agência de viagem. E antes de te contar quais são esses desafios, eu queria te convidar a refletir numa outra coisa. Por que será que a gente encontra tantos profissionais bons, né, inteligentes, apaixonados, dedicados, e ainda assim tanta agência estagnada? Tanta gente cansada, frustrada, cheia de dúvida, gente que assim adora o que faz, mas que já pensou várias vezes em desistir de tudo, né? Gente que se sente sozinha, perdida no meio de tanta informação, de tanta exigência, de tanta comparação. Por que será que isso acontece? E a resposta é simples, mas é dolorosa, né? É porque empreender no turismo, mais do que isso, empreender no agenciamento de viagens é diferente. O nosso setor, ele é apaixonante, mas ele também é caótico. Ele é cheio de brechas, né, de informalidade. Nossa, ai como isso me tira do sério, né? Informalidade, promessas que não se sustentam. E fica muito fácil cair na armadilha de achar que só saber vender passagem, montar roteiro, atender com simpatia, que só isso é suficiente, que só isso basta. Gente, não é. Não é. A gente foi jogado num mercado que mudou demais nos últimos anos, né? E acaba que ninguém ensinou a gente como se adaptar.
A maioria dos profissionais entrou nesse mercado sabendo viajar e mais nada, né? Não empreender, né, de verdade, só viajar. E daí, quando os problemas aparecem, a reação é sempre a mesma, né? Tentar trabalhar mais, tentar atender mais rápido, aceitar mais pedidos, né? Fazer de tudo, e esse tudo acaba virando um buraco enorme. Porque quanto mais você se esforça, né, sem estrutura, mais cansado você fica, né? Mais difícil fica enxergar o que realmente precisa mudar. E acaba que fica mais distante, né? Você fica distante daquele sucesso que você sonhou no começo, né? Quando, enfim, você decidiu que você queria trabalhar com isso, empreender no turismo, abrir sua agência. E então, esses desafios que eu vou apresentar para vocês hoje, eles não são só obstáculos, né? Eu acredito que eles sejam verdadeiras travas, só que muitas vezes travas invisíveis, né? Coisas que você pode, de repente, até já ter percebido, mas que talvez você nunca tenha botado um nome. E quando a gente não dá nome, acaba que a gente não enfrenta, né? Por isso que essa aula de hoje existe. Não para te apontar o dedo, mas para tentar te oferecer um pouco de lucidez, para tentar dar um pouco trazer um pouco de linguagem, de clareza, de consciência para isso. Para você poder olhar para o seu negócio com mais inteligência e menos culpa, para entender que você não está sozinho e que tem um caminho possível, só que desde que você pare de caminhar no escuro, né? Então, respira fundo, porque agora a gente vai juntos identificar essas 5 travas grandes que podem estar dificultando ou até mesmo impedindo, né, o seu sucesso e o sucesso da sua agência. E o mais importante, começar a enxergar como superar cada uma dessas traves, né? Você passa para nós, Má? Bom, vamos lá então ao primeiro desafio, né? Que trava e muito o crescimento de uma agência de viagens. É o desconhecimento do mercado. Parece simples, né? Mas eu acho que é exatamente aqui, nessa coisa tão básica, tão elementar, que eu vejo que muita gente boa começa a se perder. Porque trabalhar com turismo é encantador, mas também é cheio de ilusão. E eu vejo que uma das maiores ilusões é achar que saber viajar é a mesma coisa que saber empreender no turismo. E o que a gente vê na prática é que grande parte dos profissionais atua no mercado sem realmente entender como que o mercado funciona, sem entender as dinâmicas, sem entender o papel que o profissional ocupa. As pessoas não entendem o jogo. É impressionante. Gente, e quem não entende o jogo, joga errado, né? Eu vejo assim, eu faço a seguinte analogia. É como se a pessoa estivesse participando de uma partida de xadrez achando que está jogando dama, né? A pessoa faz movimentos, ela toma decisões, ela se esforça, mas não adianta, as regras são outras, né? Xadrez e dama se joga de formas diferentes, né? E muitas vezes a pessoa está lá no jogo de damas e ela nem sabe, ela nem se deu conta de que ela está perdendo o jogo e que ela está perdendo feio. Olha que louco que é isso, né? O mercado do agenciamento de viagens, ele tem uma lógica própria, né? Ele é um ecossistema complexo. Tem forças visíveis, mas tem forças invisíveis dentro disso, né? Tem tendências, tem pressões, tem disputas, existem players nesse mercado muito maiores do que a gente e que acabam influenciando no comportamento do cliente. E se você ignora isso, você acaba agindo no escuro. Você precifica errado, você posiciona a sua agência de uma forma muito frágil, né? Você tenta competir onde você não deveria competir, onde você não deveria sequer passar perto, né? O pior ainda, você se sabota achando que o problema é com você. Mas não é. O problema é que você está jogando sem entender o tabuleiro. Pensa nisso.
Mas eu tenho uma notícia boa. A notícia boa é que isso pode ser mudado. Hoje mesmo, agora, a gente já pode começar. Eu quero compartilhar com vocês um esquema visual que a gente preparou que resume exatamente como que esse mercado se organiza. Porque quando você enxerga isso com clareza, muita coisa começa a fazer sentido, né? E a partir desse entendimento, você pode tomar suas decisões com muito mais consciência, né? Vamos olhar junto para esse gráfico? Você passa para a gente, Má, por favor? Maravilha. Ó, pessoal do Instagram, não vou conseguir compartilhar esse gráfico, gente. Vem para o Zoom, que é bem melhor. Vocês estão vendo nesse gráfico, né, nesse círculo maior, ele representa o mercado de viagens e turismo e tudo o que engloba dentro desse mercado, absolutamente tudo, né? Você pode pensar em conteúdo, blogueiro, youtuber, influência, pessoas viajando, os destinos, a indústria dos receptivos, né? E eu acabei colocando, especificando dentro desse grande ecossistema, aqueles fragmentos de mercado que mais interessam para a gente. Então, dentro desse círculo branco, você vê aí em azul o círculo de conteúdo. O círculo de conteúdo, que eu quero dizer, as pessoas que vivem da informação, da divulgação, da influência, os YouTubers, enfim, eles estão dentro do mercado de viagens e turismo, mas eles têm esse nicho de atuação bem específico, né? Bem menor. Aí, vocês podem ver um pouquinho abaixo desse círculo amarelo, o mercado de compra e venda de viagens e de itens de viagem. Num primeiro momento, vocês podem achar que nós, agentes de viagem, nós profissionais, que a gente faz parte desse círculo, né? Desse segmento de mercado da compra e da venda de viagens e itens de viagens. Mas, na verdade, hoje em dia, né, com a evolução do digital, a gente não está aí dentro desse mercado. A gente está nessa região do ladinho aí, nesse círculo verde, onde está escrito agenciamento de viagens. Esse é o nosso segmento, esse é o nosso mercado, essa é uma dinâmica muito própria, com players muito próprios, com produtos muito próprios, com uma forma de se relacionar com as pessoas, com os nossos possíveis compradores, com os possíveis clientes, completamente diferentes do círculo amarelinho, onde está simplesmente a compra e venda de viagens e itens de viagem, né? Nesse círculo amarelinho, onde tem compra e vendas de viagens e itens de viagem, pelo volume, quem vai dominar esse nicho vão ser as grandes OTAs e os grandes players. Tem agência de viagem aqui dentro? Tem. Você está vendo aí até um círculo verdezinho, né, menor, dentro do círculo amarelo, onde tem o AV, de agenciamento de viagens. Só que as agências de viagem que estão posicionadas dentro desse segmento, dentro desse nicho de compra e vendas de viagem, ou elas são empresas muito grandes, adaptadas, preparadas para competir com as grandes OTAs, né? Ou então elas são agências que estão no mercado errado. Elas estão completamente erradas, fazendo o que não deviam, seguindo uma dinâmica que não é delas, né? Sofrendo, enfim, elas não tinham que estar aí. As agências de viagem que têm profissionais que entregam suporte, que trabalham com atendimento consultivo, enfim, que fazem a diferença na vida dos clientes, elas não estão dentro dessa segmentação. Elas estão nesse círculozinho verde, onde está escrito agenciamento de viagens, onde o que você vende em primeiro plano, num primeiro momento, é o seu serviço, o seu trabalho, o seu suporte, o seu conhecimento, enfim. Dentro do círculo verde, você consegue até visualizar uma bola amarelinha onde tem compra e venda de viagens e itens de viagem. Sim, por quê? Porque dentro do agenciamento de viagens é óbvio que existe a compra e venda de itens de viagem, mas isso é no segundo momento.
isso acaba sendo secundário. Pode ser que seja até mais lucrativo, pode ser que você vai ganhar muito mais dinheiro a partir disso, mas não adianta. Se você dá o foco na compra e venda de viagens e itens de viagem, isso significa que você está posicionado dentro do grande universo do mercado de viagens e turismo de uma forma completamente equivocada. Porque dentro do círculo amarelo, gente, salvo raríssimas exceções, mas eu e acredito que a maioria de vocês, né, a maioria de nós, a gente não tem bala na agulha para competir com esses players. E esses players, eles não oferecem o que nós oferecemos, né? São outros clientes com outros perfis, com outras necessidades, e eles não estão aqui. Quer dizer, muitas vezes a gente vai ver as pessoas um pouco perdidas por uma falta de posicionamento adequado do próprio mercado. Você vai ver pessoas dentro desse círculo amarelo de compra e venda de viagens e dentro do círculo verde de agenciamento de viagens, mas elas ficam perdidas sem saber como se comportar, porque os próprios profissionais não sabem como se comportar, não sabem o que vender, não sabem como vender, ficam aí disputando espaço e preço e venda com os grandes players que não deveriam estar dentro do nosso mercado, que é esse verdinho dentro desse círculo. Então, eu acredito que esse é o que eu vejo, né? Em todos os grupos de WhatsApp, onde eu vejo, às vezes em grupos, até onde eu tenho amigos que estão um pouco perdidos, eu vejo que é uma coisa tão básica, tão elementar, mas o profissional, né, de um modo geral, o agente de viagens, ele não entende a sua própria segmentação de mercado dentro desse grande nicho de viagens e turismo. Normalmente ele está no lugar errado. Normalmente ele está num tabuleiro de xadrez tentando jogar dama. E é por isso que dá errado. Tá? Bom, dentro da DC Pro, a gente tem uma unidade inteira, né? A gente consegue abordar com muito mais profundidade, mas eu acredito que, ainda que você não entre, e se você tiver essa percepção e começar a refletir sobre a dinâmica do mercado, a posição errada que você está dentro desse mercado de viagens e turismo, que você não está em compra e venda de itens de viagens, você está dentro do agenciamento de viagens e que isso é diferente, eu tenho certeza que isso já pode te ajudar um tanto bom, né? Você pode passar o slide, Má, por favor? Maravilha. Bom, daí a gente segue para esse segundo grande desafio, que eu acredito que trava imensamente o sucesso de muita agência de viagem, que é o posicionamento inadequado. E ó, essa frase que está aí, né, na sua frente, e eu faço questão de repetir com vocês agora, com calma, porque ela resume tudo sobre posicionamento, né? Se você não se posiciona, o mercado te posiciona como mais do mesmo. Por quê? Afinal, posicionados todos estamos, mesmo que não movamos uma palha para isso. Mesmo sem fazer nenhum esforço, né? A sua agência, ela já está ocupando um lugar dentro do mercado e na mente das pessoas. Mas a pergunta que eu te faço, será que esse lugar é estratégico? Será que ele é coerente com aquilo que você quer? Será que ele é intencional? Ou será que esse lugar, ele é só um reflexo assim aleatório das suas inseguranças, das suas dúvidas, daquela tentativa de agradar todo mundo? Porque quando você tenta agradar todo mundo, você começa a suavizar demais a sua linguagem. Sabe assim, aquela coisa morna, xoxa, sem tempero, sem gosto.
Você começa a oferecer qualquer coisa, aquela coisa bem mediana, assim, abraçar qualquer perfil de cliente, né? Você começa a evitar qualquer tipo de posicionamento mais claro, e aí o que acontece? Você vira genérico. E quem é genérico não é lembrado. No fim, as pessoas vão olhar para sua agência, né, para você, vão pensar assim: ah, mais uma agência que vende viagem. Coitada, está no lugar errado. Quem que precisa desse povo hoje em dia? Tão fácil fazer as coisas no Booking ali, direto? Elas pensam assim, sendo que elas deveriam pensar assim, ó, é com essa pessoa que eu quero viajar. É com ela. É aqui que eu vou me sentir segura. O problema do posicionamento inadequado, né? Porque, gente, não existe, tá? Falta de posicionamento. Eu entendo que por vezes vocês podem ouvir alguém falar, algum professor, algum mentor falar assim: ah, seu problema é falta de posicionamento, né? Isso é falta de posicionamento. O problema é falta de posicionamento, é ausência de posicionamento. Gente, isso não existe, tá? Impossível. Falta de posicionamento é aquilo que não existe. Porque posição todo mundo ocupa. Não, não tem como você não ocupar uma posição. Não está dentro de um posicionamento. Se você tem um CNPJ, aliás, não precisa nem de ter um CNPJ. Se você existe de forma irregular, você já está se posicionando como uma agência informal ou irregular, trabalhando sem poder, e isso é um posicionamento. Então, não existe, tá? Falta de posicionamentos. Não existe, né? A gente deve usar os termos corretos, né? Então, a gente pode usar posicionamento inadequado com aquilo que você quer ou aquilo que você acha que é o que você gostaria de ter para a sua agência. Então, quando você tem um posicionamento inadequado, esse posicionamento errado, digamos assim, ele vai minando seus diferenciais, sabe? Ele vai dissolvendo a sua autoridade como profissional. E aí, quando você percebe, você está sendo comparada com quem não tem nada a ver com você. E pior, você começa a perder venda atrás de venda por preço, né? Aqui na DC Pro, a gente trabalha o posicionamento como algo extremamente intencional, muito estratégico e construído com base em verdade. Não é que você tem que se encaixar dentro de uma caixinha assim, assado. Não é isso. É ocupar um lugar claro, coerente, reconhecível, um lugar que você quer ocupar. Porque quando você se posiciona com essa clareza, você atrai o cliente certo, repele o cliente errado e para de correr atrás de quem não te quer. E também quem você não quer, né? Atrás de quem não te quer e atrás de quem você não quer. Porque você não tem que querer quem você não vai conseguir impactar, quem você não vai conseguir fazer a diferença na vida, na viagem dessas pessoas, né? Então, e antes da gente seguir para o próximo desafio, eu queria te dar uma palhinha de como a gente começa a corrigir isso, essa questão de posicionamento inadequado, né? Presta atenção, anota, porque isso vai ser útil para você. Independentemente de você se tornar minha aluna ou não, meu aluno ou não, isso vai ser útil para você. Você já pode começar a fazer isso a partir de amanhã, tá? Porque posicionamento não é uma coisa mágica, inalcançável, mas também não acontece assim do nada, né? Por acidente. Posicionamento precisa de ter clareza e intenção. E a primeira coisa que eu ensino para os meus mentorados, que é muito importante você entender, é que posição e posicionamento não são a mesma coisa. Já parou para pensar nisso? A posição é o lugar que você quer ocupar.
é a imagem que você quer construir, é a forma como você quer ser percebida no mercado, é o papel que a sua agência vai desempenhar. Isso é posição. Já o posicionamento são todas as ações, decisões, comunicações, todas as escolhas que você faz para sustentar essa posição ao longo do tempo. Uma coisa é o destino final, posição. A outra é o caminho que vai te levar ao destino final, posicionamento. Então anota aí, escreve. Posição é o destino. Posicionamento é o caminho. Anota, para você não esquecer isso nunca mais. E se você quiser começar esse processo de forma simples, mas eficiente, eu vou te ensinar 3 passos iniciais, que você já pode começar a fazer agora. Primeiro passo, escreve, define com clareza quem você é como profissional. Qual que é o seu estilo, sua visão de mundo, sua forma de entregar valor? Será que você é mais técnico, mais técnica, mais criativa, mais acolhedora, mais objetiva? Você precisa se enxergar com nitidez antes de você tentar ser vista pelas pessoas. Tem um conjunto de 6 palavrinhas que me ajudam muito a guiar meus alunos nesse caminho da posição e do posicionamento. 6 palavrinhas. Anota aí. E se alguém puder digitar também para ajudar o pessoal no chat, anota aí. O que macro, primeira. O que macro, primeira. O que micro, a segunda. Já já vocês vão entender. Para quem, a terceira. Como, a quarta. Por quanto, a quinta. E para onde, a sexta. Isso ajuda demais, demais a você entender a posição e o posicionamento que você quer ocupar. O que macro, o que micro, para quem, como, por quanto e para onde. O que macro, o que você vende? O que você vende? Você vende roteiros personalizados? Você vende consultoria? Você vende intercâmbio? Você vende viagens de lua de mel? Você vende excursões em grupo? Esse é o tema, né? Por isso que eu chamo de macro das viagens, daquilo que você vende. O que micro são os itens de viagem. O que você vende na sua agência de micro? Pacote, passagem, aluguel de carro, cruzeiro marítimo, serviço de visto, serviço de consultoria, né? Serviço ali de guiamento virtual em parque, serviço de concierge. São serviços, né? Não os temas, mas os serviços. O para quem você vende, né? Qual que é o seu público, né? Casais é um público mais jovem, público 30 mais, 40 mais, 50 mais, 60 mais, estudantes, jovens, famílias, mulheres que viajam sozinhas, enfim, para quem você quer vender? Quem faz sentido para você? Né? O como é o seu modelo de negócio, seu modelo de remuneração, né? Você quer trabalhar, você pretende trabalhar com uma agência tradicional que é remunerada por comissionamento, por consultoria, você vai cobrar um sinal, você vai cobrar uma taxa, um fee de planejamento, enfim, como é que vai ser esse modelo de negócio, né? E até mesmo para onde, né? Que região geográfica do mundo, que países, que continentes você trabalha, porque muitas agências se posicionam dessa forma, né? Por um segmento.
E o porquanto é a percepção de valor. Você quer trabalhar com viagens low cost, com viagens econômicas, com viagens de bom custo-benefício, ou viagens premium, viagens de luxo alto padrão, né? Então, essas perguntinhas, essas palavrinhas, te ajudam imensamente dentro desse critério da posição que você quer ocupar, porque a partir do momento que você define, você consegue, com muito mais facilidade, definir que caminho você vai percorrer, né? Como você vai se comunicar, quais são as estratégias, como você vai atender, qual vai ser o seu tom de voz, qual vai ser a sua proposta de valor? Tudo isso é em cima da posição que você quer ocupar. E tudo isso é posicionamento. Ou seja, tudo dentro de uma agência de viagens é posicionamento hoje em dia. Tudo está envolvido nisso, né? E não só a questão de, né, atender o cliente de blazer e cobrar caro, enfim, né? Isso não tem nada a ver. É claro que um pouco de imagem até faz sentido, mas é muito pequeno perto do total, né? Bom, a segunda dica, a segunda orientação para você já iniciar já essa questão do seu posicionamento, é o que eu disse, né? Escolher o tipo de cliente com quem você quer trabalhar. É o para quem que eu acabei de falar, né? E isso não é rejeitar as pessoas, é só entender quem vai se beneficiar de verdade do seu serviço e quem não faz sentido você atender. Quem não vai ser impactado, porque você não precisa abraçar todo mundo, né? Você precisa atrair quem valoriza o que você entrega, né? Descrever o seu cliente ideal, lista as características dele, né? E aí você se comunica, você fala para essa pessoa, porque é essa pessoa que você vai atrair e repelir as outras. E num terceiro momento, você vai começar a alinhar sua comunicação com essa visão. Na sua bio, nos seus posts, nos seus roteiros, nas suas propostas, no seu discurso, né? Até seus pensamentos. Tudo comunica, tudo posiciona. Então, se você quer ocupar uma posição mais estratégica, a sua comunicação precisa refletir isso com consistência, com intenção. Bom, esses são só os três primeiros passos, mas eles já mudam muita coisa, né? Porque a partir do momento que você escolhe a sua posição, né? O simples fato de escolher, o mercado começa a te enxergar de um outro jeito. Mesmo antes do processo de posicionamento, ou seja, o caminho, né? Mesmo antes do caminho não estar completamente percorrido, você já começa a chamar a atenção, a se destacar de uma certa forma, em relação a praticamente todas as agências que vão continuar assim. Porque, gente, infelizmente, né? Infelizmente, vocês que estão aqui me acompanhando hoje, vocês são o 0,5%, que às vezes está até se sentindo incomodado, que pode estar dando tudo errado, pode estar vendendo pouco, às vezes né, está desanimado, está com problema, enfim. Mas pelo menos vocês estão começando a ter clareza, né? Vocês estão começando a perceber onde que estão os erros, como é que a gente pode começar a mexer isso, porque os outros 99,9% das agências, o povo não está nem aí. Eles vão continuar em grupo de Facebook reclamando, fazendo as coisas sem nenhum tipo de estratégia, todo mundo igual, todo mundo com a mesma cara, todo mundo com o mesmo jeito, infelizmente. Então, eu acho que isso não deixa de ser uma boa notícia, né? Tá muito fácil. Você destacar e começar a chamar atenção no mercado, porque o mercado. Gente, eu falo isso com uma dor no coração, não é agradável falar isso, né? Eu não queria pensar dessa forma, mas eu acho o nosso mercado assim péssimo, sabe? Eu acho muito fácil, tá muito fácil da gente começar a se destacar, né? O problema é que a gente tem que chamar muito mais atenção do público mesmo, né? Saber se posicionar da maneira certa para as pessoas que precisam de nós nos encontrarem. E essa é a questão, porque no nível da concorrência, gente, não existe. O nível é extremamente baixo. É muito, muito, muito baixo.
É fácil. Má, passa para o próximo, por favor, para o terceiro desafio. Terceiro desafio, gente, falta ou escassez de processos, né? E eu posso começar com uma frase simples, direta, que está aí no seu slide, bem na sua frente, né? Não existe agência escalável no caos, né? Não existe. Na verdade, não existe a agência sustentável no caos, né, minha gente? É impossível, porque o caos, ele pode até funcionar por um tempo. A correria ali, né, o corre, pode até dar uma falsa sensação de produtividade. Só que cedo ou tarde, isso acaba cobrando seu preço. E o preço costuma ser alto, né? Retrabalho, erro, insatisfação de cliente, estresse, perda de vendas, um cansaço crônico, uma sensação que não passa nunca, de que você está sempre ali apagando incêndio e nunca construindo um negócio de verdade, né? E, bom, a verdade é que a maior parte das agências, elas não crescem, dentre outras coisas, mas porque não tem processo. Tem só movimento, mas não tem estrutura, né? Tem muito esforço. Eu vejo que existe muito esforço, mas não tem método. E aí fica presa num ciclo sem fim de tarefas soltas, uma aqui, outra ali, uma coisa que não faz muito sentido, né? Decisões improvisadas, problemas ali recorrentes que estão sempre acontecendo, o tal do ciclo vicioso, né? Correndo ali atrás do próprio rabo. E o mais curioso de tudo isso é que isso acontece mesmo com gente muito boa. Gente talentosa, gente dedicada, gente que ama o que faz, mas que nunca aprendeu a pensar em processos, porque ninguém nunca ensinou, né? Eu percebo uma coisa com muita clareza, né? Nesse nosso mercado, nas agências de um modo geral, há um descomprometimento quase que inconsciente mesmo com a ideia de processo. É uma total desconexão, como se isso não existisse. O profissional não pensa nisso. E às vezes repelindo, né? Como se o processo fosse algo engessado, difícil, burocrático. Mas, gente, não é, não é. Processo, quando ele é bem construído, ele é libertador. Ele é aquilo que garante que a sua agência funciona bem, mesmo quando você não está ali o tempo todo. Ele é o que permite a agência crescer com consistência, com qualidade e em paz. E aí você pode estar se perguntando agora, tá, mas quais são exatamente esses processos, então, dentro de uma agência? Né? Porque às vezes você está tão perdido, você, né, tem uma leve intuição, intuitivamente, do que é e tal, mas não sabe como isso funciona. Então, eu vou te mostrar de um modo bem geral. Anota, pega aí lápis e papel, anota, porque é importante. Nas minhas agências, nas minhas marcas, né, do Mundo 4E, do grupo Mundo 4E, a gente costuma organizar tudo em quatro grandes pilares, né? Quatro grandes processos. Escreve aí, anota. O primeiro processo ou o primeiro grupo de processos, né? São os processos de marketing, né? De atração de clientes em potencial, de leads, né? De futuros clientes. Processos de marketing. Esses processos, eles são responsáveis por atrair os leads, os clientes em potencial, até a agência. Óbvio que eles envolvem posicionamento, claro, até o tampo, produção de conteúdo, sim, estamos na era digital, embora atuemos aí dentro de um mercado híbrido, né, que é online e offline, mas o conteúdo é o que vai fazer você se relacionar da melhor forma, se conectar da melhor forma com seus futuros clientes, né? A geração
de demanda, esses processos, eles geram demanda e eles constroem, eles trabalham na construção da sua autoridade profissional. Anotou? Processos de marketing, o primeiro dos quatro. O segundo são os processos de atendimento, né? Relacionamento e diagnóstico daquilo que o seu cliente precisa. Os processos de atendimento, eles vão começar no primeiro contato que o cliente faz com você, com a agência, ele vai caminhando até a entrega da proposta, tá? É onde o lead é acolhido, ele é ouvido, ele é compreendido e ele é conduzido dentro de um método, não é de qualquer forma, por favor, tá? Esse é o segundo processo, segundo grupo de processos de atendimento. O terceiro, importantíssimo, também relacionado com as pessoas, com os clientes, né? São processos de vendas. Anota aí, vendas. Terceiro processo, que é um pilar de sustentação da agência de viagens profissional. Os processos de vendas, de conversão, eles vão começar quando o cliente diz sim para sua proposta, para você, e aí vão envolver a formalização da venda, a emissão das cobranças, contratos, pagamentos, enfim. A venda precisa acontecer com segurança e com profissionalismo. E o quarto e último processo do pilar de quatro, né, são os processos operacionais de entrega, né? Depois, o primeiro, o cliente é atraído pelo marketing, ele é atendido, ele passa pelos processos de venda, ele fecha, ele entra dentro dos seus processos operacionais, onde acontecem muitos processos aí dentro, da entrega mesmo, do trabalho efetivamente, né? São os bastidores da viagem. Emissão, reserva, suporte durante a viagem, feedback no retorno, enfim, é a sua entrega com excelência. Né? Esses são os quatro pilares que sustentam a operação de uma agência profissional. E eu vejo muito profissional que não tem nem ideia disso. Quer dizer, óbvio que tem, mas é tudo junto, tudo, né? É aquilo que eu falei, jogando dama num tabuleiro de xadrez. Não tem como dar certo, né? Esses quatro grupos de processos, eles não atuam sozinhos, né, gente? Não são só eles são os principais, mas existem também os processos que dão suporte para a agência como empresa e que dão suporte a esses principais processos, que são processos financeiros, contábeis, administrativos, jurídicos, quer dizer, tudo isso tem que estar muito bem registrado, definido como isso vai funcionar, como isso vai ser feito, dentro de método, não dá para fazer cada vez de um jeito diferente porque isso é enlouquecedor. Todos esses processos, eles precisam estar o quê? Documentados. Eles precisam ser testados, ajustados ali, melhorados com o tempo. Não dá para deixar solto, correr frouxo de qualquer jeito, né? Se fosse para a gente definir processos, eu diria que processos são conjuntos muito bem estruturados de atividades e de decisões, né, que executados sempre de uma forma padronizada, vão conduzir a agência a alcançar todos os seus objetivos. Todos, né? Com qualidade, com eficiência, dentro de uma dinâmica que faz sentido, em paz, sem surtar, sem enlouquecer, sem ficar apagando incêndio, né? Os processos, eles vão garantir que cada etapa, né, desde a atração do cliente até a entrega final da viagem, quando ele volta e dá aquele feedback de preferência incrível, né, que a viagem foi ótima e começa a entrar no looping de novo para a próxima viagem, esses processos vão garantir que tudo ocorra com consistência, com clareza e podendo ser replicado. Gente, sem processo não existe agência profissional. Existe só um agito constante, uma efervescência, movimento, né? Isso até emociona. A gente fica
De vez em quando a gente ganha um dinheirinho com isso, mas isso não sustenta. Não sustenta. Tá fazendo sentido? Ou essa Diana tá surtada? Vamos pro próximo? A gente tem mais dois desafios ainda. Nossa, incapacidade técnica, hard skills. Gente, impressionante como o nosso mercado, como agente de viagem, não tem é incapacitado. Eu vejo isso nos grupos de WhatsApp. Eu vejo isso assim escancarado, né? E eu acho que talvez esse seja um dos desafios mais invisíveis, né? E mais perigosos de todos, né? A incapacidade técnica do agente de viagem, né? Para dizer de uma forma assim mais direta, a falta de hard skills, né? Das aquelas habilidades técnicas mesmo, de você saber o que você está fazendo, né? É porque a nossa profissão não existe uma faculdade que você é obrigado a passar por ela para poder exercer, mas se existisse, né, seria esse teste dessas habilidades, né? E essa frase que está aí no slide, ela já diz muito, né? Quem só ama viajar, mas não sabe operar, né, no sentido de trabalhar bem essa dinâmica, esses processos, não consegue entregar valor. E a gente vê isso todo santo dia. Muitas vezes, gente, pessoas incríveis, sabe, com uma paixão assim real, oficial por viagem, com boas intenções, com histórias de vida transformadas por conta de experiências de viagem, né? E por causa disso, né, elas acreditam que abrir uma agência de viagens é o próximo passo natural, né? Gente, mas isso é um engano. Gostar de viajar, claro, pode ser um excelente ponto de partida, claro, sem dúvida, né? Mas gostar de viajar não é e nunca vai ser suficiente. Porque amar viajar é uma coisa, saber operar uma agência de forma profissional é outra completamente diferente. E é aqui que muita gente trava, né? Porque não percebe que está faltando base, falta formação, falta treino, falta repertório técnico. Isso que a gente chama de hard skills. As hard skills, né, são aquelas habilidades que elas podem ser ensinadas, treinadas, avaliadas, comprovadas. A gente tem que passar por isso, né? São as habilidades técnicas e operacionais que vão permitir que você execute o seu trabalho com segurança, com precisão, com autonomia, sem ficar enganando os outros, né? Sem a pessoa achar que é só diquinha, conselho, enfim. Se você não domina as hard skills, se você não domina técnica, gente, a sua entrega não tem valor. Ela pode até ter boa vontade, tem simpatia, né? Tem esforço, eu sei que tem, eu reconheço, mas não tem consistência isso e o cliente sente. O cliente sente, e ele não vai passar o cartão de crédito para você, ele não vai te pagar porque você é simpático, bonitinho e está se esforçando, gente. Infelizmente seria bom se fosse assim, mas não é. Você precisa saber o que você está fazendo. Bom, para você ter uma ideia, eu quero compartilhar com vocês, né, algumas das hard skills, né, básicas, das habilidades técnicas que eu considero que um profissional de agência, especialmente um dono de agência, precisa desenvolver. Ele precisa saber disso, porque senão é melhor começar a pensar em outra profissão. A primeira habilidade, gente, geografia turística básica. Você tem que saber mais ou menos, ter um mapa mundi, pelo menos dos continentes, mais ou menos de cabeça, assim, sabe? Você tem que saber que o Rio Grande do Sul não fica no Nordeste, que existem as Américas
e que Canadá, Estados Unidos e México estão na América do Norte, um pouquinho para cima de nós, assim, e que se você atravessar o Atlântico, você vai encontrar a Europa e a África, se você avançar mais um pouquinho, Oriente Médio, até chegar na Ásia, Oceania, saber que o mundo dá uma volta, saber ali um pouco das capitais, um pouco de clima, um pouco de estações do ano, né? Gente, tem que saber o básico que a gente chama de geografia turística, porque senão um cliente vai te fazer iniciar uma conversa para uma viagem, sei lá, às Maldivas, e de repente você está achando que Maldivas fica no Caribe, aqui pertinho, não sabe qual que é o aeroporto, qual que é a capital. Gente, isso é básico. Ah, mas eu não sei. Tem que estudar, tem que saber. Senão você não pode atuar dentro do mercado, em atendimento, em vendas. Tem que saber o mínimo. Outra hard skill, né? Que eu acho extremamente importante e que, assim, às vezes as pessoas até sabem, mas elas não usam, são técnicas básicas de pesquisa. Google, Chat GPT, hoje em dia está tão fácil. Gente, as pessoas não usam. Aliás, usam os grupos de WhatsApp. Quem aí sabe, tal hotel, assim, um restaurante? Quem que me dá uma dica, assim, qual que é o operador? Gente, isso é incapacidade técnica. Não pode ser assim. Pode não saber? Pode, claro que pode, né? Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, mas você tem que saber que existe a forma correta de ir atrás, de pesquisar, como encontrar informação, para quando você for trocar informação com algum colega, que seja uma coisa num nível mais alto, mais refinado. Os grupos de WhatsApp hoje, inclusive o meu próprio grupo, eu já desisti eu já desisti de tentar. De vez em quando eu vou lá, dou uma surtada, apago umas mensagens, falo, tento. Gente, pelo amor de Deus, o grupo não é para isso. Mas, enfim, isso é uma falta de habilidade técnica. Você não saber fazer isso. Se o seu cliente sonha um negócio desse, ele não vai perder a confiança em você completamente, né? Outra hard skill importantíssima, técnica de montagem de roteiro. Gente, tem que saber como montar um roteiro, como estruturar um roteiro. Como é que você vai fazer isso, né? Vai ficar vendendo só passagem, hotel? Você não vai conseguir gerar uma percepção de valor nunca no seu cliente, se você não tiver técnica de montar roteiro. Ter conhecimento de ferramentas de apoio para a criação desses roteiros, né? Google Maps, TripAdvisor, né? Um Canva, Notion. Tem que aprender. Ferramentas de produtividade, né? Planilhas ali, organização digital, agenda, precificação e composição de produtos, escrita profissional, proposta, e-mail, contrato, não sair falando tudo errado. Isso tudo são hard skills básicas, são habilidades que o profissional tem que ter. E quando não tem, de repente você pode estar travado aí. Já parou para pensar nisso? Você não consegue gerar a percepção que você quer, que você precisa gerar nos seus clientes, nos seus passageiros, por falta disso daí. E o grande problema, gente, é que muitos profissionais, não preciso nem falar isso, né? Ignoram essa parte completamente. É só você passear pelos grupos aí, que eu não, né? O meu é meu, eu posso falar, né? Mas os outros que eu não vou falar o nome para não ficar chato, mas é um show de horrores. Muitos profissionais ignoram isso completamente. Acha que pode aprender no improviso. Sempre vai ter alguém para ajudar, um coleguinha. Na hora a gente resolve. Gente, mas sem base técnica, a agência vira um castelo de areia. Não se sustenta. E se você está se reconhecendo, né? Calma, porque todo mundo começa de algum lugar. E como eu disse,
Você está se reconhecendo aqui, ok, mas você faz parte de menos de 1% dos profissionais das agências que estão tomando consciência disso antes de todo mundo. Porque os outros 99% não vão sair daí nunca. É o que eu digo, né? Mercado é maravilhoso. O oceano é azul. E não tem quase ninguém nesse oceano azul. Gente, não tem concorrência. Se você for pensar, mas conheço tal pessoa, né? Sim, mas o oceano é muito grande. E a quantidade de peixe é gigantesca, mas está tudo no oceano vermelho, vermelho de sangue mesmo, ali, lutando, competindo com o OTA, enfim, sendo que devia estar do lado de cá. Bom, se eu puder te dar três conselhos para você mudar a partir de hoje, né, fazer uma autoavaliação sobre essa questão das habilidades técnicas que você precisa ter para atuar profissionalmente. Primeira, assume a responsabilidade pela sua formação. Não espera que o mercado te ensine, que o grupo de WhatsApp te ensine, que o coleguinha te ensine. Não espera. Estuda, treina, testa, pratica. Hard skill, né? Essas habilidades técnicas é igual músculo na academia. Você precisa de exercício todo dia para você construir e manter. Sabe? Toma a decisão e vai atrás. Para de ficar confiando em grupinho de WhatsApp, onde o povo, né? Um outro que tem pena de você e tal, vai lá e responde. E muitas vezes resposta ruim. Ixi, a quantidade de resposta ruim que tem. O povo dando dica de coisa roubada, furada, pelo amor de Deus, né? Segundo, escolhe uma habilidade para começar. Não tenta abraçar tudo de uma vez, não. Vai ser geografia turística? Vai ser geografia turística. Vai ser habilidade para montar roteiros? Tem aí. Os roteiros. Quem tá na DC Pro tem acesso a todos os cursos, inclusive os roteiros. Dedica ali. Você já vai estar contribuindo ali, dando um up na sua capacitação técnica, né? Vai por vez, né? De repente começa por alguma coisa que já vai te dar retorno imediato, né? Como eu falei, se você melhorar sua técnica de estruturação de roteiro, de construção de roteiro, você já começa a transformar a sua técnica, você já começa a subir em relação às outras pessoas. E por fim, cria uma rotina de aprendizado. Gente, que seja meia hora por dia. Uma hora por semana. Tudo bem, mas separa um tempo fixo, constante, ali, sagrado, para investir na sua capacitação técnica, para estudar. Porque o que você faz com constância acaba virando diferencial, com certeza. E, bom, acredito que todos vocês, todos nós, a gente ama viajar, né? Então, a gente sabe viajar. Né? Isso a gente sabe. Saber viajar, isso inspira, né? Sem dúvida. Mas saber operar, tecnicamente falando, isso te posiciona. E é o que vai te sustentar. Certo? Próximo slide, por favor. Ai, 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 ai. Né? Quinta e última trava, desafio, dificuldade. Por que será que a minha agência, por que será que eu não decolo como profissional? Tá aí, ó. Desconhecimento parcial ou total sobre vendas. Gente, quem não sabe vender depende de sorte ou de indicação, né? Essa dói, né? Me conta, você sente que você sabe vender? Assim, vender de verdade, vender com técnica, com processo, com consciência, tipo assim, sabendo o que você está fazendo, tendo resultados, tipo, sabendo exatamente o que você está fazendo? Coloca aí para mim, sim ou não? Você sabe vender? Será que você sabe vender assim, vender de verdade? Porque, gente, vender não é só talento, não, tá?
Ajuda, mas vender é método, vender é técnica, é processo. E acima de tudo, né, consciência. Não dá para fazer de modo intuitivo. Consciência, saber o que você está fazendo. Vou falar isso agora por causa disso. Próximo passo é esse. Depois, vou fazer isso aqui. O resultado vai vir, é esse. Ele vai falar isso. Eu vou contornar desta forma. Isso é saber vender. Isso é método. Isso é saber o que está fazendo, né? Vender, gente, é ter consciência de que a venda ela não começa quando o cliente diz assim, quero fechar. Ela começa muito antes disso. Lá atrás, quando você entende o valor do que você oferece. Quando você entende qual é a segmentação de mercado que você ocupa como agente de viagens e não como vendedor de itens, né? O famoso ali tirador de pedidos. Começa ali. Quando você consegue traduzir esse valor em palavras, né, em argumentos, em estrutura, decisão, aí sim a venda começa a acontecer e você pode dizer: eu sei vender, eu sei o que eu estou fazendo. E o problema é que muita gente ainda acha que vender é empurrar, é insistir, é convencer alguém a fazer algo que muitas vezes a pessoa não quer fazer. E isso cria, gente, uma relação emocional completamente equivocada com o ato de vender. Tá? Você começa a se sentir mal por ser vendedor. Você não quer ter o título, ter o status de vendedor. Porque você se sente mal com isso. Porque você não sabe, você não tem uma conexão com aquilo que você faz. Aí o que acontece? Né? O agente de viagens, o profissional, ele foge da venda. Foge da venda? Foge. Como? Abaixa o preço, para não ter que justificar, dá desconto, repassa a comissão, aceita qualquer coisa para não ter que negociar. Ele acaba o quê? Se sabotando. É isso que acontece com quem acha que sabe vender e que tem que lidar com isso. E aí você acaba vivendo ali na dependência de indicação, né? Como se isso fosse uma estratégia. Gente, mas acredite, não é. Mesmo porque indicação como estratégia eficiente de vendas é um processo extremamente complexo. É para poucos. É uma coisa muito avançada. A agência que depende da sorte ou do boca a boca não constrói um negócio sólido. Ela sobrevive, mas crescer que é bom. Vendas é o que sustenta o negócio. Vender é o que dá escala, é o que permite liberdade, previsibilidade, planejamento. Só que ninguém ensina isso direito, né? Ninguém ensina isso direito. Bom, por isso que na DC Pro, né, a gente trata a venda como que ela realmente é, uma continuação natural de um bom atendimento e de preferência consultivo. Nada de um momento forçado, uma virada brusca de assunto, nada disso. Venda é uma transação lógica, feita por quem sabe escutar, conduzir e propor com clareza. Aqui você vai aprender a vender do seu jeito, com a sua voz, sem precisar copiar ninguém, mas com método, com as perguntas certas, com o repertório forte, com posicionamento firme. Porque vender também é se posicionar, é mostrar segurança, é sustentar o valor do seu trabalho, da sua entrega, sem pressão, sem apelação, sem bajulação, sem excesso de negociação, você sai abrindo mão de tudo. Você não precisa virar um vendedor. Você só precisa virar um estrategista
da sua própria agência de viagens. Isso é bem mais fácil, é bem mais simples, pode acreditar. Pode confiar que eu sei o que eu estou falando. E o que eu acho mais bonito disso tudo, né, é ver que tinha gente que tinha medo de vender. E hoje em dia está vendendo com orgulho, né, com resultado. Ah, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Se você sente que não leva jeito, tá, tudo bem. Mas é que, na verdade, você só não aprendeu o jeito certo. Você vai aprender. Confio nisso. Confio nisso. Fala essa Diana, né? Mais que pobre na chuva. Hum. Gente, bom, esses então foram os 5 grandes desafios, né? Que, na minha visão, e na experiência prática, né? Com já dezenas de alunos e vários mentorados, são os desafios que mais impedem uma agência de viagens de crescer, de evoluir com consistência, né? O desconhecimento do mercado, posicionamento inadequado, falta de processos, incapacidade técnica, como dói, e desconhecimento sobre vendas. Se você se enxergou aí em um, dois desses desafios, ou até em todos os pontos, calma, respira, você não está sozinho. E mais, isso não é culpa sua. Eu tenho certeza que você entrou no mercado apaixonado, com muita coragem, com vontade, só que provavelmente sem apoio, sem formação, sem estrutura para isso, né? Mas existe um outro caminho, e é sobre esse caminho que eu quero falar agora, porque do outro lado dessa aula de hoje existe uma porta. E quando você abrir essa porta, você não vai encontrar promessas vazias ou soluções milagrosas. Isso eu posso te assegurar. Você vai encontrar um método, você vai encontrar clareza, você vai encontrar processos que respeitam a sua história, a sua individualidade e a sua visão de futuro. Então, com muito orgulho, eu quero apresentar para vocês a DC Pro, né? A mentoria que eu acredito que pode mudar o rumo da sua agência e da sua carreira, assim como vem mudando o rumo e as carreiras dos meus alunos, dos meus mentorados que iniciaram na primeira turma, né, no primeiro ciclo de 6 meses que se encerrou ontem, né? E que está todo mundo indo avançar para o segundo ciclo, quer dizer, essa segunda turma que está abrindo agora é para recomeçar a partir do primeiro ciclo. Tá? Você avança para nós, Má? Bom, como é que é a duração e a dinâmica da DC Pro? A mentoria, ela é dividida por 2 ciclos de 6 meses cada um, ou seja, completo um ano, 12 meses, né? E dentro desses 2 ciclos de 6 meses, são 2 encontros por mês em conjunto, né, com todo o grupo, totalizando 12 encontros por ciclo em grupo, ou seja, 12 encontros num ciclo de 6 meses, 24 encontros oficiais em grupo nos 2 ciclos juntos de um ano, né? Além desses 24 encontros, nós temos os encontros individuais com cada aluno, com cada mentorado, né? Cada aluno tem direito a 3 encontros no primeiro ciclo, individuais comigo, e 2 no segundo ciclo. Na verdade, o primeiro encontro é de apresentação, para entender a situação inicial, as expectativas e as metas. Não faz muito sentido isso no segundo ciclo, porque eu já vou conhecer você há muito tempo. Então, esse encontro de apresentação, ele é dispensável no segundo ciclo, né? Daí a gente tem um encontro de intervenção para orientação e ajustes no progresso
do mentorado, um em cada ciclo, e um final para avaliação e novos direcionamentos que a gente tem, um em cada ciclo. Então, essa é a dinâmica da DC Pro. Você avança para mim, Mar? Quais são os temas? Isso é importante. O que que você vai ver dentro da DC Pro, né? O que que você vai aprender comigo? Do primeiro ciclo, né? O primeiro tema, a primeira unidade, mercado digital. Uma visão geral do mercado com foco no turismo e agenciamento de viagens. Na segunda unidade, posicionamento. Posição, posicionamento, posicionamento estratégico e posicionamento digital. Na terceira unidade, influência digital, né? O uso de influência, da influência do dono da agência, tem que ser, nessa unidade, é a sua influência para aumentar a visibilidade, autoridade da agência, consequentemente, vendas, faturamento, enfim. Esse é o terceiro. Na quarta unidade, a gente aborda consultoria e modelos de negócios de remuneração afins, né? No mesmo esquema da consultoria. Como prestar consultoria em viagens e explorar outras oportunidades de negócios. E a quinta unidade, o processo de atendimento ao cliente, separado do processo de vendas. Como garantir a satisfação dos clientes e construir relacionamentos duradouros. Esse é o primeiro ciclo, os primeiros 6 meses. Avança para mim, Mar, por favor. Daí a gente entra no segundo ciclo. Quais são os temas, quais são os assuntos do segundo ciclo? A primeira unidade do segundo ciclo, vendas, processos de vendas, técnicas e estratégias para converter leads em clientes. Depois, a gente entra em marketing, estratégias de marketing para atrair e engajar clientes. A terceira unidade do segundo ciclo, conteúdo estratégico, criação de conteúdo que gere valor e atrai o público certo. E isso não tem nada a ver com influência digital, é completamente diferente, é outro assunto. Mas é outro assunto. E as pessoas fazem muita confusão com isso ainda, né? Depois, a gente tem processos gerais, estruturação e otimização dos processos, de todos os processos da agência. E o último, para encerrar o segundo ciclo, marca pessoal, construção e fortalecimento da marca pessoal para você se diferenciar no mercado. Extremamente importante e de uma eficiência sem tamanho, quando você descobre o poder disso para ganhar dinheiro, para faturar muito mais, né? Então, os ciclos, os temas abordados na mentoria, né, no período de um ano, são exatamente esses. Você avança para mim, Má, por favor? Como é que vai ser, como é que funciona a dinâmica dos encontros? A dinâmica é a seguinte, deixa eu virar. Ups. Para cada tema, né, cada unidade, a dinâmica vai ser assim: no encontro 1, a discussão sobre o conteúdo, o esclarecimento de dúvidas e aprofundamento dos conceitos, e um e-book fornecido para contato com esse tema. Daí, no segundo encontro, a gente continua e revisa a aplicação desses conceitos, analisa resultados e tem feedbacks, e entra um workbook com exercícios e atividades práticas para aplicação do conteúdo. Todos os encontros ficam gravados na plataforma. Se você não puder assistir, ele fica gravado e você vai poder ter acesso a todos esses encontros depois. E fora isso, a gente tem o nosso grupo, né, no WhatsApp só da turma, e ele funciona ali 24/7. A gente discute sobre tudo. Tem dias, tem semanas que o grupo está super ativo, tem época que cai um pouquinho, mas enfim, a dinâmica é dada por vocês.
né? Então, além dos encontros, a gente está ali. Eu estou disponível no WhatsApp todo o tempo para poder tirar dúvidas, para poder validar, analisar modelos, enfim. Passa para o próximo, por favor. A gente tem ainda encontros, né, de hot seat, que é o plantão de tirar dúvidas, né? Em cada ciclo a gente tem dois encontros em grupo, né? São as sessões de mentoria hot seat, no formato de plantão de dúvidas mesmo ao vivo, para discutir desafios específicos, né, dos mentorados, dos participantes e responder as perguntas em tempo real. E todos vocês têm acesso contínuo a mim, tanto dentro do grupo quanto o canal direto. Vocês têm acesso ao meu número pessoal, né? Como eu disse, será criado um grupo no WhatsApp para discussão, troca de informações e suporte contínuo ao longo da mentoria, promovendo a interação e o aprendizado colaborativo entre os participantes. De qualquer forma, em alguns momentos, eu vejo que tem alguns assuntos que são mais sensíveis, que às vezes o mentorado não quer abrir em grupo, quer falar diretamente comigo. Às vezes não é o caso de falar isso no encontro, ali ao vivo, por vídeo, então a gente acaba conversando muito por WhatsApp, né? Diretamente, onde eu dou as minhas intervenções, as minhas soluções, as dicas, enfim, né? Para sair de uma determinada situação. Próximo, né, por favor. A gente ainda tem o bônus, que são encontros extras não programados. Na primeira turma, a gente já teve uns dois ou três encontros a mais não programados, além dos encontros oficiais, né? Tudo isso a mais. Sempre tem, e a gente vai continuar tendo encontros extras, né? Em datas que vão sendo definidas, né, posteriormente. A gente avisa, se comunica, mas não fica só nesses encontros, né? A gente faz mais do que esses 24, né, 12 encontros por ciclo oficiais. Pode passar? E um bônus que eu faço questão, não teria muito sentido ser de outra forma, todos os mentorados, né, todos os alunos que entram para a DC Pro têm acesso a todos os cursos, a todos os meus cursos lançados, né? Atualmente, acesso a roteiros, ao Conquiste Seu Visto Americano, e em breve, só não está pronto ainda, porque eu fraturei o braço, fiquei muito tempo sem conseguir digitar, trabalhar, isso atrasou o lançamento do Consultoria na Prática. Mas a partir do momento que ele for lançado, todo mundo, todos os meus alunos têm acesso a esses cursos, né, que estão aqui, e mais tudo que eu inventar, né, que o Marcelo não me deixa falar, porque senão ele vai. Ah, mas nossa, tudo que tiver aqui na mente, né, porque não vai ficar só nisso. A gente já está com outros projetos já para o segundo semestre, vocês vão adorar. Quer dizer, todos esses cursos, vocês têm acesso dentro da mentoria. Você passa para a gente, Má, por favor? Isso é muito importante, né? Essa garantia de satisfação e de proteção a imprevistos. Como que isso funciona? Primeira garantia, o reembolso integral da primeira parcela, né? Caso você passe pelo primeiro mês, pelo primeiro ciclo, e você veja que não é para você, ou se aconteceu algum imprevisto, algum problema de ordem financeira, enfim, o investimento é zero. Tá, gente? Você tem reembolso, eu vou te reembolsar essa primeira mensalidade, mesmo você tendo participado dos dois encontros, tendo ficado ali no grupo por um mês, se você sentir que não é para você, sem problema nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Você tem a minha garantia. Não é só aqui agora falando, né? Você tem a minha garantia em contrato, que você pode desistir no primeiro mês e você vai ter reembolso da primeira parcela ou do valor total pago para quem fizer o pagamento da mentoria à vista. Quer dizer, isso é uma coisa que eu faço absoluta questão. Outra garantia que eu faço questão, né?
enfim, não é nem por excesso de confiança, é porque eu acho justo e eu não quero isso. Essa segunda é zero multa por rescisão. Então, por exemplo, em caso de pedido de cancelamento nos meses seguintes, você não terá qualquer multa ou custo extra por rescisão, né? Apenas o valor das parcelas que já foram pagas. Digamos que você fique no programa, na mentoria, por 3 meses. E aí, ou você não está gostando, ou você precisa fazer uma viagem, enfim, ou acontece algum problema de ordem financeira, alguma coisa assim. Eu não vou te obrigar, não vou te cobrar nenhum tipo de multa, né? Enfim, é uma coisa muito minha, isso, né? Eu não quero, eu não vejo nenhum sentido em ter um mentorado, um aluno, em forçar essa pessoa a estar comigo dentro da turma, é, sendo que ela não pode ou ela não quer, por força de contrato, cobrar multa, essas coisas. Não existe isso. Então, quer dizer, é, por ser um investimento mais alto, aí você pode pensar, nossa, mas eu vou fazer um investimento para 1 ano. E aí, e se eu não gostar, se eu perceber que não é para mim, enfim, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto mês, enfim, você pode sair a qualquer momento, tá? Sem nenhum tipo de problema e você vai ter reembolsado o valor do que você não utilizou sem nenhum tipo de problema. E uma terceira garantia é a realocação de turma facilitada também. Pode ser que isso aconteça, né? De repente você perdeu muitos encontros, não teve condições de acompanhar. Você pode participar dos encontros perdidos assistindo os encontros também da turma seguinte, sem problemas. Eu tenho 2 alunas mentoradas que, no decorrer desse primeiro ciclo, por questões pessoais, viagem, intercâmbio, excesso de trabalho na agência, graças a Deus, elas não conseguiam se dedicar. Falei, bom, se você quiser o reembolso sem problemas, mas elas quiseram continuar e sabendo com essa garantia de que elas vão ter acesso a essa segunda turma que vai começar agora. Então, vocês têm essas minhas garantias, não só o que eu estou falando aqui, mas em contrato, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos com relação a isso, né? Não vou tentar prender ninguém por conta disso. Você avança, Má, por favor? O investimento, tá? Valores. E esse é por tempo limitado, só até dia de hoje, até dia 25, que é sexta-feira da semana que vem. Para o ciclo de 6 meses, o valor da mensalidade é 1.690 por mês durante 6 meses, no cartão de crédito ou no boleto, né? Você sem nenhum tipo de problema, não precisa ser no cartão, pode ser no boleto todo mês, não tem problema nenhum. Confio em você. Ou, se você quiser pagar de uma vez, se você quiser pagar à vista, você economiza o valor de uma parcela. Então, você vai pagar de uma vez 8.450 e economiza uma parcela de 1.690. Ah, mas e se eu não gostar no primeiro mês? Você tem o reembolso integral dos 8.450 dentro do primeiro mês. Se você entrar para o segundo, e aí depois de 2 meses, você vai ser descontado só o mês que você participou, né? A partir do segundo. Para o ciclo de 12 meses tem vantagem? Tem, né? O valor é menor. Em vez de 1.690 por mês, você vai pagar 1.490 por mês durante 12 meses, também no cartão ou no boleto. E se você quiser pagar à vista, você economiza o valor de uma parcela, né, de 1.490, ou seja, a anuidade sai por 16.390. Passa para nós, Má, por favor. É, de 25 de abril em diante, né? Depois da sexta-feira, aí não vai ser mais esses valores, vão ser esses que já estão aqui previstos, né? O ciclo de 6 meses, 1.790 ou 8.950 à vista, e o ciclo de 12 meses, 1.590 ou 17.490. Vale a pena já entrar de uma vez, mesmo porque você tem todas as garantias, você não vai ser obrigado a ficar se você, enfim, como eu já expliquei, se você não gostar, se você tiver qualquer problema em relação a isso. E, Má, por favor, como é que funciona para fazer a inscrição?
Não é fácil assim, não, viu, gente? Pagou, entrou. Não é. Tem que ver realmente se é o seu momento. Eu tenho muita consciência disso. Não tem nada a ver com. Eu tenho, por exemplo, nessa turma, eu tenho pelo menos duas ou três mentoradas que não têm agência, que estão iniciando o negócio agora e que já querem começar do jeito certo. Da mesma forma que eu tenho profissionais com muitos anos de experiência, né? Então, só que a gente, né, tem que passar por essa conversa com o Marcelo, que está aqui, né, acompanhando. Então, como é que você faz? Você tem que falar com o Marcelo, né, no final da reunião ou nos próximos dias, pelo link que foi enviado aí no chat. Márcia, envia para a gente, por favor. E também no grupo de acesso. Enfim, é fácil, é tranquilo conversar com o Marcelo, de repente, marcar uma call, trocar uma ideia, para poder tomar a decisão com mais assertividade, né? Com mais certeza, apesar das garantias que existem, né? Então, gente, é isso. Eu acho, a gente tem algum tempinho ainda, mas se de repente alguém tem alguma pergunta, alguma questão que quer. Eu não estou com acesso ao chat, então eu vou pedir para o Mar, se tiver alguma pergunta, para ele repetir para mim em voz alta e eu respondo, por favor. Di, a Tina perguntou quando vão ser, quando vai começar as aulas. Gente, no dia 25 eu tenho uma viagem de 10 dias e retorno. Vai ser. A gente fez um calendário para poder passar para vocês, mas eu não estou com a data certa aqui, mas vai ser em maio, por volta do dia 15 de maio. Eu A, estou sem ge- essas datas aqui, mas o Marcelo tem o calendário já. Isso. Não tá? A gente tem um primeiro encontro de apresentação, né, Ah, da sim, turma um pouquinho antes, mas as sim. aulas de Já na semana que conteúdo, né? vem, não é? Exatamente, exatamente. Esse primeiro encontro na semana que vem, e aí depois, em maio, a gente já começa com os encontros quinzenais. Foi só essa Mas dúvida que apareceu aqui no chat. só? Só. Beleza. Então. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero do fundo do coração mesmo, de verdade, que tenha sido útil, que vocês tenham tido aí alguns insights importantes, né? Que tenha conseguido virar algumas chavinhas. Isso para mim é essencial. Depois vocês podem, através do meu perfil profissional no Instagram, né? No dianacarvalho.pro, que eu converso com vocês, né? Com profissionais. Se quiserem deixar uma mensagem, um feedback, enfim, eu vou gostar muito. E é isso, né? Vai ser um prazer enorme estar com vocês. Eu não cheguei a conversar isso com os meus mentorados, mas eu tenho alguns, pelo menos uns três, quatro mais próximos, no mínimo, né? Talvez até mais, mas no mínimo. E caso eles autorizem, a gente pode disponibilizar um perfil no Instagram, um contato, para vocês tirarem dúvidas, né? Perguntarem como é que está sendo, o que eles estão achando, se eles acreditam que está valendo a pena para o negócio deles. De repente, acho que pode ser útil para vocês conversar com quem já está percorrendo o caminho. Tá certo? Gente, encerramos então?